durante anos disseram-me que era normal, que eu estava ansiosa, que eram coisas da minha cabeça e eu só sentia que ninguém me ouvia. A dor não devia ser normal e o silêncio, muito menos. Sou Mafalda, nutricionista na área da saúde da mulher e saúde intestinal, e esta é a história da Carol, mas também é a história de milhões de mulheres. Começa agora Não é Normal, uma minissérie onde falamos, sem filtros, sobre sintomas que têm sido ignorados durante demasiado tempo. Nesta primeira temporada, olhamos de frente para uma doença invisível para muitos, mas que afeta 190 milhões de mulheres em todo o mundo. A endometriose. E como é que tu chegaste à decisão de quereres fazer cirurgia? Foi algo que te foi recomendado por um médico? Tu é que já procuraste nesse sentido? Olha, imagina, a nível de personalidade eu sou uma pessoa que quando há um problema eu sou muito focada em soluções, bora resolver. E neste caso eu descobri que tinha endometriose em janeiro de 2024 e com a médica que eu descobri, ela disse-me logo que não íamos operar. Portanto, apresentou-me as várias soluções, medicação, uma data de coisas, cirurgia, e disse logo que, pelo menos da parte dela, isto estava fora de questão. E eu, ok, procurei logo por acaso outro médico para ser seguida. E todos os médicos que eu encontrava iam muito para a parte da medicação, aqui de pílula, de bloqueador de ovulação, hormonal, menopausa induzida, uma data de coisas, e todos se referiam à cirurgia como algo só para fazer quando eu quisesse ser mãe. Um ano antes de querer ser mãe, toda a gente falava muito também de fertilidade, até que realmente eu comecei a ser acompanhada por outro médico, até através do centro de saúde e do hospital, e ele também me dizia a mesma coisa, que só quando fosse mãe e que ele também não conseguia operar, porque era uma operação que se calhar exigia um grupo multidisciplinar de cirurgiões, parte intestinal, gastro, parte de ginecologia, e eu estava aqui a perder um bocado de esperanças porque não estava a haver grandes soluções. Continuava a tomar uma medicação, que em 2024 o RIEC começou a ser utilizado para a endometriose, mas de resto estava aqui um bocado presa com soluções efetivas de melhorias efetivas da doença. E foi então que comecei aqui a ver podcasts, começou a aparecer a doutora Filipa, começaram-me a falar dela, mas isto tudo muito online, comecei a ver. Pronto, na altura eu estava com uma pessoa e realmente iam-me surgindo assim várias soluções. E foi então que numa das consultas com o meu médico, que hoje em dia também me acompanha, eu falei da doutora Filipa e recebemos também, eu na altura estava pior, eu em setembro piorei, estava com bastantes dores, não conseguia mesmo ter relações, portanto estávamos ali com um quadro mais agravado, o RIECO continuava a tomar, mas estávamos aqui com um quadro mais agravado, e eu perguntei-lhe, olha, eu vi aqui a doutora Filipa Osório, cirurgia, vi aqui uns podcasts, o que é que acha? E ele disse-me, Carolina, realmente se não temos melhorias de nenhuma forma e se isto está a bloquear a tua vida, a única pessoa que eu te vejo a conseguir fazer a operação é realmente a doutora Filipa. Quais é que são as terapêuticas médicas mais comuns para a gestão da endometriose? Nós podemos falar de terapêuticas hormonais, que são à cabeça aquelas que nós utilizamos, mas dentro da terapêutica médica nós podemos falar de analgesia só que a analgesia em contexto de endometriose só vai controlar os sintomas, não vai fazer nada em relação à doença. Terapêutica médica associada à terapêutica hormonal é aquilo que nos permite controlar melhor a doença, porque não só permite-nos controlar os sintomas, mas também controla a progressão da doença. Portanto, no fundo, ela atrofia as células que estão fora do sítio, impede de crescer e de evoluir e impede a progressão da endometriose para casos mais graves. Dentro da terapêutica médica temos várias armas que podemos utilizar. Dentro da terapêutica hormonal podemos ter só prostagénios, podemos ter estrogénios prostativos, podemos ter já terapêuticas mais
mais diferenciadas, em que são os antagonistas da GnRH, que utilizam também a associação com uma terapêutica hormonal para evitar os efeitos da menopausa, mas todas elas são armas que vão fazer a mesma coisa, ou seja, atrofiar o endométrio que está a crescer fora do sítio, impedindo a progressão, impedindo os sintomas. E quando é que há indicação para cirurgia em mulheres com endometriose? São várias as causas que nos podem fazer pensar em cirurgia. Primeiro, quando a terapêutica médica não funciona. Portanto, se é uma doente que continua com dor apesar das terapêuticas utilizadas, então sim, podemos discutir ou falar de cirurgia. Depois, quando é uma doente em que tem já uma endometriose grave, com envolvimento de órgão, como seja envolvimento da bexiga, dos ureteres, do intestino, que pode levar a complicações mais graves, então aí também temos que falar de cirurgia. Quando existem massas suspeitas, sejam endometriomas complexos ou não típicos ou de grandes dimensões, também colocamos a hipótese de cirurgia. E depois, quando estamos a falar em doentes com infertilidade, em que têm que parar a sua terapêutica hormonal para conseguir engravidar e que ao parar a terapêutica hormonal têm dores incapacitantes, então aí também, como é óbvio, falamos de cirurgia. E que expectativas é que tu criaste? O que é que tu esperavas que a cirurgia mudasse na tua vida? Isto parece muito rápido, mas desde eu pensar e me ser recomendado ir até à doutora Filipa, e até aí tens que esperar ainda. Isto foi, portanto, estamos a falar de 2024 e a primeira consulta com a doutora Filipa foi em janeiro de 2025. E a primeira coisa que eu lhe disse foi mesmo: estou aqui porque queres ser operada, ponto final, e avançamos, sim. A doutora disse-me logo, geriu-me logo aqui muito bem as expectativas. Nisso vou-te ser sincera, eu não ia, nem fui para a cirurgia com expectativas erradas ou criadas por mim. A doutora Filipa disse-me logo que não ia ser aqui um 80-0. Para eu contar com, depois da operação, realmente ser uma diminuição de 80-20. Portanto, sempre houve muita gestão de expectativas por parte dos médicos, principalmente da doutora Filipa, de como é que ia ser o processo e como é que ia ser a cirurgia e como é que ia ser aqui o pós. Sempre houve aqui muito acompanhamento, até porque a endometriose é uma doença crónica e, portanto, isto é sempre, nunca sabemos, claro que sim, mas isto é sempre um intervalo que, ok, tu depois da cirurgia ficas bem, mas não sabes qual é o período, portanto, o período de tempo que tu vais continuar bem. Portanto, foi uma gestão de expectativas que eu criei, mas que me foram induzidas de que realmente ia de 80 para 20, nunca para 0, não íamos ficar sem a doença, ela não ia desaparecer. Portanto, acho que foi assim tudo muito cauteloso, sabes? Gostei dessa parte. A cirurgia elimina a possibilidade dos sintomas voltarem a aparecer? Infelizmente não. A endometriose é uma doença crónica. E sendo crónica, a partir do momento que a mulher tem os ovários a produzir hormonas ciclicamente, estas hormonas são o trigger para levar à progressão e à continuação da doença. Portanto, ela pode voltar sempre a aparecer. E eu costumo dizer frequentemente às minhas doentes que, fora de um contexto de tentativas de gravidez, elas devem fazer uma terapêutica hormonal para evitar ou para diminuir o risco da progressão da doença ou da recorrência da doença. De um modo geral, obviamente, que acho que esta pergunta é difícil, o que é feito numa cirurgia? Depende muito de caso para caso, porque a endometriose é muito variável de doente para doente. O grande objetivo é restaurar a anatomia pélvica, a anatomia dos órgãos femininos, depois remover todas as lesões visíveis da endometriose. Mas aqui, quando eu falo em remover as lesões todas, também há que haver um balanço entre sermos agressivos para a doença e remover tudo, mas temos que preservar a função. Portanto, não podemos remover tudo em alguns casos em que envolve órgãos fundamentais ou que envolve a parte da inervação e pode comprometer demasiado a função.
Portanto, analisando caso a caso, isto tem que ser discutido com a doente para perceber quais é que são as complicações ou não associadas à remoção total das lesões e o que é que faz sentido ou não, dependendo dos casos. Se for uma situação de uma doente que quer engravidar e se o útero está afetado por existência de uma adenomiose grave, eu não lhe vou propor tirar o útero, vou ter que o conservar. Mas vou ter que lhe contar também ou explicar que ao preservar um útero com adenomiose grave pode manter algumas dores. A mesma coisa como na parte dos nervos pélvicos, se é uma endometriose que envolve os nervos pélvicos, nomeadamente os chamados plexos hipogástricos. Se é um envolvimento dos dois lados, eu vou ter que escolher o pior para retirar e conservar o outro, porque a inervação do plexo hipogástrico é responsável pela inervação da bexiga. Se eu retiro dos dois lados, a doente pode ficar sem urinar ou sem conseguir ter a sensação de que precisa de urinar. Portanto, há que fazer sempre escolhas e não sermos demasiado agressivos nestes casos. Fora isso, se conseguimos, quando estamos a falar dos outros casos que são mais superficiais ou que envolvem intestino ou bexiga, esses nós conseguimos retirá-los completamente sem afetar a função dos órgãos. Mas tu não ias para aquela cirurgia com medos, tipo, alguma coisa que te preocupasse de receios que tinhas, de certa forma? Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que, não sei se foi inocentemente ou desesperadamente, eu não tinha medo nenhum. Também digo-te isto, não tinha medo nenhum, porque eu nunca tinha sido operada, portanto eu também não sabia o que é que me esperava. Eu sabia era que realmente a minha qualidade de vida ia melhorar alguma coisa, pelo menos. Mas eu não tinha grandes preocupações. Claro que passa sempre pela cabeça, tenho medo de morrer, tenho medo que alguma coisa me aconteça, e dão-te papéis para tu veres quais é que são os riscos. Mas eu inocentemente ou desesperadamente, lá está, não tinha mesmo nada na cabeça, só queria ser operada. Mas também me lembro que antes da cirurgia eu andava a marcar jantares com as minhas amigas. Tipo, últimas corridas. Na minha cabeça estava a fazer tipo toda uma última vez, sabes? Portanto, não tive medo, mas depois inconscientemente também andava aqui a fazer coisas pela última vez. Também é controversa a resposta. Claro, porque é quase procurares uma nova vida, é fechar quase um capítulo de tipo, preciso de uma oportunidade para viver a minha vida de outra forma, porque os teus últimos anos foram à volta da doença quase, em vez de ser algo secundário que não consome a tua vida, é exatamente o oposto. E como é que foi esse dia? Chegou o dia da operação, como é que foi o dia da cirurgia para ti? Olha, eu recebi um telefonema, eu era só para ir para o hospital na sexta-feira, imagina, eu recebi um telefonema na quarta ou na quinta de manhã, já não me lembro, dizer que tinha que estar no hospital nesse próprio dia. Então fiquei logo ali, ok, é agora. Fiquei logo ali um bocado nervosa. Os meus pais também estavam comigo, as minhas amigas, portanto aquilo foi uma coisa também acompanhada. Portanto também me senti apoiada e com mais força, mas lembro-me de ir para o hospital e estar no quarto. Isto porquê? Porque a cirurgia foi de madrugada e portanto eu tinha que ficar passar lá à noite para fazer uma medicação, para fazer uma data de coisinhas, o jejum, aquelas coisas todas. Mas olha, eu estava tão feliz. Foi um misto, como é óbvio, atenção, isto não estou a pintar um mar de rosas, mas eu acho que estava genuinamente muito feliz, porque eu lembro perfeitamente de me irem chamar de madrugada às 5 da manhã, tirarem-me do quarto, e eu ia mesmo de sorriso, ia mesmo assim, sabes, deitada na cama, não ia deitada, ia sentada, que não sei, não gosto de estar deitada ou estar aí para o sítio. Estava sentada na cama perfeitamente e toda a gente que se cruzava comigo estranhava e perguntava mesmo porquê que estás tão feliz, sabes? Toda a gente, enfermeiros, médicos, a equipa toda. E até foi super engraçado porque imensa gente me acompanhou imensa gente de enfermeiros, corpo médico, me acompanhou até à sala de cirurgia porque eu estava tão bem disposta. Também aquilo devia ser a forma, eu estava bem disposta porque ia melhorar a minha qualidade de vida. Também devia ser a forma de eu lidar com os nervos. Estava ali toda contente. E portanto foi à base disso. Foi um dia feliz. Não pintando como um mar de rosas, mas foi um dia esperançoso.
com uma boa energia, sabes? Expectante também para o que vinha a seguir, não é? E como é que foi acordar depois da cirurgia? Porque há algumas pessoas, pronto, têm muitas dores no pós-operatório, é muito normal. Como é que foi para ti o acordar depois da cirurgia? Sim, olha, eu estava-me a rir porque o acordar, aquilo, sem falar em dores primeiro, tu acordas, para quem nunca foi operado, aquilo é muito engraçado, porque toda a gente tem uma reação diferente à anestesia. Opa, e a mim só me dava, eu só estava a dizer, estava a fazer imensas perguntas aos médicos, e estava super curiosa e não sei o quê, mas depois adormecia. Mas depois voltava a acordar e depois adormecia. E depois vieram as dores. Pronto. Depois pedi uma data de vezes indicação mais forte, que realmente estava com muitas dores e eu não esperava ter tantas dores. Ou seja, tu és operada, estás num hospital em que supostamente há toda a medicação e mais alguma, então tu não esperas que haja qualquer tipo de dor. E realmente tive muita. A primeira noite lembro-me que até chorei mesmo de dores e a pedir mais medicação, porque eles depois fazem tudo direitinho, de X em X horas, estão-te sempre a dar medicação e analgésicos, portanto, o risco de teres dores supostamente não é muito grande. Mas eu lembro-me a primeira noite foi muito difícil. E esse processo de recuperação até agora, porque tu já passaram alguns meses desde que tu foste operada, como é que foi o teu processo de recuperação? Achavas que ia ser de uma forma que não foi? Correspondeu às tuas expectativas? Como é que foi aqui a recuperação? Olha, eu acho que não tinha grandes expectativas. Lá está, inocentemente eu nunca tinha sido operada, portanto eu não sabia muito bem o que esperar. Lá está, sabia que ia haver uma melhoria de sintomas e foi muito engraçado quando comecei a reparar nessas melhorias. Mas a recuperação foi rápida e lenta ao mesmo tempo. Isto é difícil de explicar, porque a doutora Filipa disse-me logo, daqui a um mês está ótima. Está ótima a nível físico e a nível técnico. E realmente foi o processo aqui de um mês porque eu pensava que ia sair do hospital a andar super bem. E tu sais agarrada com quem tiveres, não é? E realmente andar custava-me imenso, porque estamos a falar de uma zona pélvica e por muito que eles não façam um corte e façam pequenos cortes, é uma zona muito sensível e que tu usas para tudo. Para te sentar, para respirar, para rir, para falar. E portanto eu não sabia que ia ter assim tanto impacto. E portanto foi um mês em que eu quase que estive ali a aprender a equilibrar-me e a andar e a levantar. Foi assim difícil e eu com isso por acaso não contava, mas é preciso, mais uma vez, ter disponibilidade, muita paciência. Eu não tive muita paciência comigo, também não te vou mentir, queria logo, bora, eu quero começar a treinar, quero começar a trabalhar, quero começar a andar com a minha vida. E estamos a falar de processos que são delicados, que é preciso tempo, é preciso paciência e portanto eu apelo para isto, para as mulheres que passarem por uma cirurgia destas, para terem muita paciência com elas, muito carinho com elas. É preciso tempo para as coisas. Sim, é respeitar um bocadinho o corpo e a recuperação de cada um, porque a primeira recuperação é muito individual e se tu respeitares e aproveitares esse processo também para perceber como é que vai ser dali para a frente, dar tempo para o corpo recuperar, as possíveis consequências também são muito mais reduzidas, não é? Porque o pós-operatório tem sempre o processo de cicatrização que é preciso ser respeitado. Estavas a falar dos sintomas. Que sintomas é que tu sentiste que deixaste de ter ou que reduziram? Quais é que foram assim, as principais diferenças pós-operatório? Olha, é engraçado porque no imediato, ou seja, estamos a passar de uma semana, eu notei logo que fui à casa de banho e não tinha dores. Imagina. Eu já me lembro, eu estava na sanita, eu acho que me emocionei. E foi a primeira coisa que eu disse à doutora Filipa, quando fui à consulta depois pós-cirurgia. Disse-lhe, doutor, primeira vez que eu fui à casa de banho, lembrei-me logo que dizia, obrigada. E ele, claro que se riu, né? Dizer que te lembras de uma médica, ir à casa de banho. Mas foi isso, foi logo que eu senti, foi realmente aquele mecanismo de evacuar, de ir à casa de banho, uma coisa completamente diferente. Depois, a nível de relações sexuais também,
algo completamente diferente. Lá está, não estamos a dizer que passei de um 80 para 0, mas um 80 para 20, quando tinha uma hipersensibilidade gigante e dores alucinantes que não conseguia mesmo ter relações, e passar para conseguir ter, também é muito fixe, e é quase, parece que estás a viver as coisas pela primeira vez. E aos 25 anos estar a viver essas coisas pela primeira vez é muito giro. Coisas que já fizeste, estares a viver pela primeira vez é muito giro e esperançoso. Pronto, só que depois também acho que temos que gerir estas expectativas, porque é uma doença crónica. Ou seja, eu estou sempre, sabes, com esta balança. É uma doença crónica, isto pode ser temporário, ou seja, também não quero estar a ser pessimista, atenção. Mas eu posso voltar a ter dor, ou seja, aproveitar o momento, ok, aproveita, estás com menos dores, estás a ter um período fixe, mas sempre com aquela coisa de, ok, está tudo bem, aproveita, mas isto pode não ser sempre assim, e está tudo bem, se não for depois resolvemos. Mas percebes, é sempre Claro. uma balança e uns pezinhos de algodão para gerir também muito o emocional e as expectativas. Claro, é viveres um dia de cada vez de, ok, eu agora estou-me a sentir assim. Quando me sentir de outra forma, logo arranjaremos outra solução tal como arranjámos para agora. E tu falaste aí de um ponto, que é a questão das relações sexuais. Mesmo a questão das idas à casa de banho também afeta muito o teu dia-a-dia e até a componente social, porque, não é? Tu estás, se for preciso, num sítio público e é muito constrangedor e tenso para ti esta questão. Como é que tu te sentiste em relação ao teu corpo pós-operatório e à tua endometriose? Como é que foi este pós? Olha, o pós, a nível de corpo físico, tu ficas muito inchada. Portanto, tu estás muito inchada, não te sentes propriamente bonita. Atenção, ligues ou não ligues ao corpo. Isto depende muito de cada mulher e da personalidade de cada pessoa. Mas no meu caso, eu sentia-me mal fisicamente. Atenção, não uma coisa dramática, mas não me sentia muito confortável ou bonita. Pronto, estava a ver o meu corpo de uma forma que nunca tinha visto. E demora a ir ao sítio. Estava mesmo muito inchada, com as cicatrizes. Atenção, cicatrizes lindas de morrer, não se nota nada, mas foi aqui sensível. E depois, em relação à endometriose, senti, ok, isto é real, isto tem mesmo impacto em mim, mas tu consegues. Ou seja, há novas oportunidades, há coisas a fazer, há esperança. Senti aqui um misto de isto está-me a controlar, mas eu também a consigo controlar. Portanto, temos aqui esta relação de amor-ódio e está tudo certo, vamos entendendo, sabes? Acho que foi um bocadinho esta mistura de coisas, mas que com apoio dos teus e terapeutas também, e médicos, acho que tudo se faz com muito tempo, com muita paciência, com muito amor e com muito carinho. E repetias outra vez a cirurgia, esse processo, essa parte, era algo que tu voltavas a fazer? Sim. Sem dúvida. Trouxe-me coisas que eu tenho a oportunidade de estar a viver. Estou feliz, sabes? Trouxe-me coisas novas. Claro que também me trouxe desafios. Imagina, já passaram 4 meses, 5 meses desde que eu fui operada e eu ainda estou a começar a treinar e sinto muito cansada, tenho algumas quebras de tensão, a consequência de cirurgia ou não sei, mas percebes, ainda há aqui muitas coisinhas que eu sinto que ainda estou a recuperar, e mesmo a nível físico. O processo foi mais difícil do que eu imaginava e esta gestão de expectativas, mas acima de tudo fazia outra vez. Imagina, ter esta oportunidade de estar a viver este momento com menos dores e com menos doença, não há igual. Por muito, pode durar pouco. Não estou a ser pessimista, só aqui a gerir expectativas. Pode durar pouco, está tudo bem. Lidamos. Aproveitei, estou a aproveitar, está tudo certo. E este pós-operatório, tu sentes que está, de certa forma, se calhar a ser diferente, mas ainda te sentes naquela montanha russa que era a Carol de
estar a ser dominado pelos sintomas e um dia é de uma forma, no dia a seguir é de outra? Te sentes nesta montanha russa, vá? Acho que é uma montanha russa diferente agora. Ou seja, antes eu não tinha tanta informação, a nível emocional e físico estava num sítio frágil, e era muita coisa a chegar e eu também a tentar resolver muita coisa. Agora o que eu sinto é, eu quero saber mais sobre a endometriose, porque eu sei que o capítulo não está fechado, percebes? E que continuam aqui a existir alguns sintomas e coisinhas, e eu tenho que tomar a medicação para sempre. Estás a perceber? Há aqui coisinhas que eu ainda quero perceber e quero melhorar e quero, mesmo sendo uma doença crónica, quero perceber, tenho muita curiosidade e quero ficar melhor. Então agora a montanha russa é essa, de estou a viver e estou a aproveitar o momento, mas quero ter informação do meu lado e quero continuar a cuidar de mim para estar no meu melhor, para viver com isto da melhor forma possível. Algo que esteja agora a ser estudado ou novidades científicas nesta parte mais cirúrgica e médica na endometriose? Inovador no mercado já assim, das para amanhã ainda não, mas há muitas coisas a serem investigadas. Há biomarcadores para o diagnóstico precoce da doença, há novas moléculas para novas terapêuticas a serem investigadas. No campo da cirurgia há muita investigação a ser realizada, nomeadamente no estudo dos nervos e como a existência ou o uso da realidade virtual, na inteligência artificial, na marcação dos nervos dentro da cirurgia, para evitar que eles sejam lesados na própria cirurgia, porque são estruturas muito difíceis de identificar, porque são quase como cabelos que são difíceis a olho nu, e se eles forem desenhados com a inteligência artificial durante a realização da cirurgia, isso quer dizer que vamos diminuir o risco de lesões funcionais associadas à cirurgia, o que é fundamental.